qual o grande interesse nesses grandes países, onde a gente tem as poderosas indústrias farmacêuticas? O interesse é de quem? Vai ser bom para quem crescer o setor magistral? Para o proprietário? Para o farmacêutico que resolveu abrir a própria farmácia? Por que a regulamentação vai mudar a ponto de facilitar a vida de uma farmácia de manipulação para que ela seja mais acessível? Para quem isso vai ser bom? Sempre quando a gente mostra o que é feito no Brasil, as pessoas ficam deslumbradas. Uma das coisas da inovação é justamente mudar o que você tem no presente, né? Você inovar é romper com o presente e criar o futuro. Olá, seja muito bem-vinda a mais um ABcast. Eu sou a Alana Bezerra. Eu sou a Karina. Eu sou o Hudson. E hoje nós vamos bater um papo super bacana com o tema inovação magistral no mercado e no mundo. Então, você que deseja entender mais sobre esse mercado, não só o mercado magistral, não só no Brasil, mas também como está funcionando aí as oportunidades no mercado internacional, na Europa, nos Estados Unidos, esse é o momento. Porque eu estou aqui, gente, vocês não têm noção, com as melhores pessoas para falar sobre isso. A Karina, inclusive, já é de casa, né? Já é o terceiro ABcast com ela. Hoje eu tô até mais tranquilo, só não tô conseguindo fingir muito costume com o Hudson, porque vocês vão... Quem não conhece vai entender por quê, gente. Sério. Karina, apresente-se, por favor. Meu nome é Karina Soeiro, eu sou biomédica farmacêutica, eu sou mestre em farmácia pela USP. Eu tenho uma farmácia de manipulação no interior de São Paulo e eu dou consultoria para farmácias de manipulação, sou especialista em desenvolvimento de dermocosmético e essas consultorias acontecem aqui no Brasil e eu também dou consultoria para farmácias de manipulação nos Estados Unidos. Muito bem, hein? Vocês estão vendo, gente? Quem eu trago pra cá, valorizem. Deixa aí o teu like. Se você não tá inscrito ainda, se inscreve agora e compartilha pro máximo número de pessoas. Hudson? Achei chique da Karina, tô até com vergonha agora, né? Coitada de mim. Ai, meu Deus. Bem, eu sou Hudson Polonini e eu sou farmacêutico. Sou mestre e doutor em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Juiz de Fora. O doutorado também foi partes na Universidade de Paris. Mas o que eu faço? Eu faço de tudo um pouquinho, né? Eu comecei no mercado magistral como estagiário em 2008 e desde então eu só trabalhei nesse ramo. Então, atualmente, eu sou gerente global de P&D, de Pesquisa e Desenvolvimento, do Grupo Fagron, na Holanda. Então, eu trabalho lá na sede e... Também abri recentemente a minha própria farmácia de manipulação, então estamos aí na batalha juntos, né, no mercado. Mas, bem, é isso. Espero que a gente tenha algo a contribuir aqui para o podcast. É um prazer estar aqui, inclusive. O prazer é todo meu, com vocês, né? São grandes referências para mim, assim, nem dos meus melhores sonhos eu imaginava estar aqui com o autor do Guia Prático Magistral e a minha best, né, a Karina Soeiro, que é uma grande referência para mim, né? Assim, eu falo para ela que ela vai e eu vou seguindo aí os passos dela. Então, a gente vai falar sobre um papo, né, que eu nunca abordei aqui. Na realidade, eu já tive uma entrevista com uma aluna de Portugal, né? E esse foi o primeiro contato que eu tive com o mercado internacional. Mas eu acho muito interessante, né? O meu foco seria esse, mas não tem como conversar com vocês sem falar em inovação, né? E eu queria saber, primeiramente, né, por que o mercado magistral no exterior é um mercado de oportunidade e se é oportuno inovar nesse mercado. O que é que vocês acham? Eu começo? Você começa? Pode ir, vai, Hud. Bem, eu trabalho atualmente no mercado externo, né, há 3 anos, na verdade, e isso me possibilitou conhecer muito como funciona cada farmácia, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, porque a gente lida bastante com esses setores. E uma coisa que eu sempre digo para as pessoas quando me perguntam como é trabalhar no exterior, eu falo que é muito diferente, porque a cultura é diferente, o estilo é diferente, mas principalmente as oportunidades são muito diferentes. E por que as oportunidades são diferentes? Porque
acho que vocês já ouviram isso, né? Não existe mercado magistral como no Brasil, né? O brasileiro é efetivamente o povo mais inovador do mercado magistral. Tanto que, se você olhar no grupo, né, no time de inovação global, temos muitos brasileiros, justamente por causa disso. E aí a gente vê que, a princípio, quando eu comecei a trabalhar lá fora, eu achava que o mercado era muito tradicional, então ele não aceitaria inovações, ele não teria espaço para isso. Mas, na verdade, ele não é muito tradicional e não quer inovações. Ele é muito tradicional por não ter inovações. Então, ele está aberto a ter inovações, ele está aberto a ter novos produtos. Obviamente, a legislação é diferente, né? A forma de trabalhar é diferente, mas existem muitas oportunidades lá de você mostrar um pouquinho do que o Brasil tem. Então, sempre quando a gente mostra o que é feito no Brasil, as pessoas ficam deslumbradas, as pessoas adoram, porque tanto do ponto de vista de cosméticos, mas do medicamento em si, formas farmacêuticas diferenciadas, então tudo isso assim, é um campo muito aberto a ser explorado, porque a gente tem efetivamente assim, essa criatividade e essa coragem de fazer, né, que eles ainda estão engatinhando nesse setor. Obviamente, eles são extremamente desenvolvidos em outras coisas, o padrão de qualidade, de controle é muito rigoroso, muito... Né, mas aqui a gente está falando de inovação. Então, em termos de inovação, o Brasil não tem igual, não tem mesmo. E assim, eu não tenho nenhuma experiência na Europa, mas a experiência que eu tenho nos Estados Unidos é assim, essa questão da regulamentação lá barra muita coisa. Se a gente pensar na área de dermocosmético, então ela fica extremamente limitada, porque eles não podem, dentro da farmácia de manipulação, fazer qualquer tipo de dermocosmético. Né? Eles só podem fazer medicamento de uso tópico. Então, tem que estar lá na lista deles o que é medicamento não. Então, eu estava fazendo o desenvolvimento de um produto, né? Que era para dermatologista, porque eu dava consultoria para essa farmácia especificamente. Ela era especialista em dermatologia. E aí, eu queria usar a N-acetil-D-glucosamina e eu não podia, porque não era um medicamento. Né? Não era um medicamento regulado como um possível insumo para que eles utilizassem cosmético. Mas daí eu achei um artigo científico mostrando que a N-acetil-D-glucosamina estabilizava a emulsão. Então eu coloquei ela dentro da emulsão com esse claim, né, de estabilizador de emulsão. Como um recipiente. Exatamente. Né? Só que lá, na verdade, acabou sendo muito pouco viável, porque todas as bases que eles usam, foi até engraçado, porque eu falei para o farmacêutico, esse aqui é conservante. Ele falou, mas não precisa de conservante? Eu falei, claro que precisa de conservante. Ele falou, mas as bases que a gente compra não vai. Eu falei, eu tenho certeza que que tem conservante sim. Por quê? Se eles quiserem produzir a própria base dentro da farmácia, eles têm que fazer análise de lote a lote, eles têm que fazer uma análise absurda que torna praticamente inviável. Então, eles compram as bases prontas, ele tem uma limitação. Ele não pode vender direto para a clínica. Eles têm 2 tipos de regulamentação. Se você é uma farmácia, não lembro o nome lá, mas é A ou B. Se você for farmácia B, você vai entregar produtos injetáveis e outros para o consultório do médico. Se você for a farmácia A, você só pode atender o paciente. Você não pode entregar, você não pode fazer nada para o médico. Então, é muito engraçado, porque isso tem um paradoxo tão grande dentro disso, que eu estava no último meeting da Academia Americana de Dermatologia, tinha lá uma palestra e o médico mostrando que precisava usar uma pomada, onde se usava uma vaselina sólida mais subgalato de bismuto. O que eles fazem? Eles compram a vaselina sólida, compram subgalato de bismuto e o médico mistura no consultório uma quantidade XYZ, porque a farmácia não pode manipular. Então, assim, é uma questão regulatória, uma barreira regulatória absurda, né? Que eles preferem, assim, eles não enxergam quanto seria muito melhor uma farmácia poder manipular e aviar e dispensar essa pomada para o médico utilizar dentro do consultório. Mas não, eles não podem. Então, a questão de regulamento... Até essa farmácia, o UD me ajudou, porque eles fizeram um desenvolvimento de filme orodispersível. Na época, o Hudson me ajudou a entregar isso, né, para eles. E eles adoram. Eles estão limitados. Até a última vez que eu encontrei com eles, foi esse ano, eles falaram, Karina, a nossa limitação é porque eles estão fazendo em grande quantidade e é mais...
difícil fazer, né, o filme em grande quantidade. Mas era uma farmácia realmente super aberta. Eles ficaram encantados, eles queriam muito fazer tudo. Só que a parte regulatória era um grande problema. É interessante. Essa aluna de Portugal, eu estava até pegando aqui o print que ela me enviou, que ela fala, eu fiz uma enquetezinha no Instagram. A gente já tinha passado sobre isso. Você manipula sua base ou você adquire base pronta, né? Aproximadamente 50% falou que manipulava as próprias bases. Mas, obviamente, aqui no Brasil? Aqui no Brasil. A maioria, ela enviou um direct, ela é de Portugal. Ela enviou um direct, Alana, queria muito manipular minhas bases, mas infelizmente os insumos que você tem aí, eu até meio que tentei ajudá-la durante o curso, porque muita coisa que eu indicava, ela não tinha acesso. Então, eu queria muito manipular a base com essas texturas que vocês fazem. Ela ficou encantada, inclusive, eu sempre falo sobre a cosmeteria gourmet da Cá, ela ficou encantada. E ela, assim, eu achei muito legal o que o Woody falou no início, né? Eles não inovam, né? Porque não sabem o poder da inovação. A partir do momento que eles inovam lá na farmácia, e essa parte regulatória também influencia, claro, né? O mercado, ele pode mudar muito também no exterior, né? É porque tem uma coisa, né? Que alguns países, eles precisam seguir estritamente a farmacopeia. Os Estados Unidos, a Alemanha, Portugal. Então, se eles não tiverem um insumo que não está na farmacopeia, não quer dizer que eles não podem utilizar, mas eles vão ter um desafio, vamos usar a palavra desafio, regulatório maior. Por quê? Se ele está na farmacopeia, você pega e utiliza do jeito que foi recebido. Se ele não estiver, você, enquanto farmácia, vai ter que fazer o controle de qualidade completo para você assegurar. Então, quando existe lá, vamos falar, sei lá, um insumo grau USP, é porque a USP estabeleceu padrões e o fornecedor testou de acordo com aqueles padrões. Então, se não tem na USP, né, a farmacopeia dos Estados Unidos ou na farmacopeia europeia, então a farmácia ela tem que desenvolver uma monografia para esse insumo, testar esse insumo, então assim, acaba ficando muito caro. Uma das coisas, inclusive, que a gente tem feito, né, uma das minhas atribuições no meu cargo lá, é justamente estreitar a comunicação com a farmacopeia, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, para incluir mais insumos na farmacopeia. Então, agora em fevereiro, a gente teve um encontro da farmacopeia dos Estados Unidos, que eu fui, e a gente estava discutindo justamente sobre isso, sobre a qualidade do manipulado, a qualidade dos insumos. Eles estão mudando a legislação. A partir de novembro, a legislação deles vai mudar para manipulado em relação a prazo de validade, em relação a tudo isso de estabilidade. Mas você vê que eles têm um certo arcabouço que ainda é difícil para eles escaparem, sabe? Eles estão tão acostumados eles estudaram na faculdade assim e começaram a trabalhar assim, então para eles é um pouco difícil pensar fora da caixa. Então é um dos nossos papéis enquanto inovadores, né, enquanto pessoas de inovação, de mostrar para eles que existem caminhos, que existem situações que você pode fazer, que existem outras formas de trabalhar. Então isso é algo que nos traz, né, muita motivação, né, porque uma das coisas da inovação é justamente mudar o que você tem no presente, né? É você fazer a criação do futuro, né? Você inovar é romper com o presente e criar o futuro. Então, as pessoas precisam entender que o presente, do jeito que está, ele pode ser expandido, ele pode ser modificado, né? E, Woody, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa questão, né, que você soube até explicar melhor, porque você citou e realmente a questão é a farmacopeia. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a farmácia, se ela desenvolver uma base, é que eu não lembrei dos termos, enfim, e adicionar todos os insumos que estejam permitidos aí. Qual é o tipo de análise como que funciona, que eles precisam fazer para que eles possam usar isso? Vai depender do tipo de produto, né? Até para isso eles vão precisar usar farmacopeia, porque na farmacopeia tem os capítulos gerais de atributos de qualidade e atributos de performance de cada produto. Então,
Vou dar alguns exemplos aqui, mas, por exemplo, um creme, né? Vamos pegar uma emulsão para uso tópico e não transdérmico, que aí já complica um pouco mais. Então, para uso tópico cosmético, ou dermatológico, mais tópico. Você tem os testes gerais obrigatórios, que é aparência, pH, tem aquelas características organolépticas, né? Cheiro, o odor, mas aí você... viscosidade, então são atributos que você obrigatoriamente precisaria incluir. Então, a própria farmacopeia, ela já te dá esse direcionamento. Então, você quer desenvolver sua base? Pode desenvolver, mas você tem que desenvolver uma monografia, um teste para ela, contemplando isso, isso e isso. Se for um produto um pouco mais complexo, por exemplo, se for um produto transdérmico, aí tem o teste de performance que você tem que demonstrar, que é o estudo de permeação ou de drug release, né? Se for um produto oral de liberação sustentada, você precisa comprovar o perfil de dissolução. Olha só que para liberação imediata, não precisa, só para liberação prolongada. Então, no caso nos Estados Unidos, você não precisa fazer perfil de dissolução para minoxidil, porque é liberação imediata, mas aqui a gente precisa, né? As diferenças que existem. Mas se for de liberação sustentada, tem. Então, você tem que seguir isso. E aí, como é que você faz? Você vai fazer 3 lotes diferentes, você vai testar esses 3 lotes e aí vai pegar e fazer a média. Então, qual o pH de especificação do seu produto? É esse aqui, né? A não ser que seja uma coisa, por exemplo, cor. Eu sei que se esse produto ficar até uma cor amarelada, eu posso utilizar mesmo assim. Então, meio que a especificação é você que cria, né? E você é responsável pela qualidade do seu produto. Então, é meio que isso. Então, como a farmácia, tanto lá fora quanto aqui, está sempre atarefada, atribulada, cheio de coisa para fazer, eles acabam preferindo utilizar o que já está disponível do que desenvolver o próprio, né? Porque vai ser um trabalho a mais para eles, né? Mas isso, resumidamente, né, é isso que tem lá. Então, assim, porque essa parte regulatória eu não segui com eles. Então, tudo que eu ensinei, por exemplo, o filme, a goma, o chocolate, enfim, tudo isso eles tiveram que passar por todo esse processo depois para poder regulamentar. Sim. E legal. Não pode terceirizar os testes? Você pode terceirizar, sim. Não Porque, tem por problema. exemplo, o teor fica um pouco inviável, né? Alguns testes para a farmácia fazer, para validar. Então, mas é porque a base, você não precisa... geralmente não tem um teor, né? Atribulado ali. Isso. Produto aí quando você tem um ativo, aí sim. Aí você pode terceirizar. Mas, a princípio, quando você tem testes muito simples, né, você deveria fazer na farmácia, porque obrigatoriamente você tem que ter um controle de qualidade com uma aparelhagem mínima ali. E tem umas coisas tão absurdas de discrepância na regulamentação deles, porque ao mesmo tempo que eles exigem tudo isso para você desenvolver e utilizar uma base, o laboratório de sólidos, líquidos, semissólidos pode ser tudo dentro dessa mesa aqui, tá tudo certo. Sim. Né? Sim. É assim. Um dos momentos que eu fiquei mais... Eu ia falar assustado, não sei se assustado é a palavra correta, mas achei mais curioso, mais interessante, foi a primeira vez que eu visitei uma farmácia de manipulação na Holanda. Porque a Holanda é um dos países que tem o maior arcabouço regulatório que eu já vi na vida. Eles são muito, muito regulados com manipulação. Tanto que é dificílimo você ter uma farmácia lá, porque a regulação é tão grande que você não consegue abrir. E eu cheguei lá, e aí no laboratório de controle de qualidade da farmácia, uma farmácia de manipulação, tinha 6 HPLCs. Aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus, 6 HPLCs aqui. E assim, na verdade eles não estavam subusados, né? Mas estavam ali porque quando precisava, teria, dependendo do que você está produzindo. Então, cada país é um microcosmos, cada país é uma realidade completamente diferente. E mesmo na Europa, porque eles adoram falar que eles têm uma regulação única, né? Mas isso não funciona na prática, né? Na teoria, você tem uma regulação da União Europeia.
Mas aí cada país, ele gosta de dar a sua interpretação daquela regulação, a sua releitura. Então, você tem o geral... Nós vivemos isso um pouquinho aqui também, né? Você sabe bem. Exato. O que a gente vigilância tem uma leitura diferente. Eu ia falar isso. Exatamente. E você vê preconceitos ali. Tem países que aceitam se for de país X, mas não aceita se for de país Y. Então, tem... né, toda aquela questão ali dos países também, né? O interessante é que aqui no Brasil nós temos aquele formulário nacional, né, publicado pela Anvisa e teoricamente, por exemplo, há um tempo atrás, quando eu era farmacêutica, né, era do meu entendimento que se fosse algo, se chegasse a formulação ou formulações, de forma geral, do formulário nacional, poderia liberar sem prescrição médica. Hoje teve muitos agora profissionais, né, têm autonomia para prescrever. Inclusive nós. Né? Inclusive nós farmacêuticos, mas é meio que um formulário padrão, tá naquele formulário que, inclusive, teve fórmulas lá que eu vi que não estão lá, essas coisas todas, enfim. Então, interessante isso, bem legal. E o que é que vocês consideram, assim, diferencial do mercado brasileiro? Eu já percebi que a inovação faz muita diferença, né, em relação aos países da Europa e Estados Unidos. Bem, a primeira talvez seria o tipo de produto que se pode fazer, né? No Brasil, a gente tem uma certa flexibilidade com a possibilidade de produzir medicamento, suplemento alimentar e cosmético. Então, e as formas farmacêuticas também. E as formas farmacêuticas, isso. Na Europa, você vai depender do país, né? Novamente, essa questão da diferença, mas alguns países podem produzir medicamento e cosmético, mas não podem suplemento. Em outros países, você pode medicamento e suplemento, mas não pode cosmético. Nos Estados Unidos, você pode produzir o dermatológico, né? Mas o cosmético não. E suplemento também não. Então, existe... né, o basal é que todo mundo pode produzir medicamento e aí, a partir daí, se pode cosmético ou suplemento, vai depender um pouco do país. Então, assim, a primeira diferença é nisso, né? O que pode e o que não pode fazer. A segunda, aí, é muito dessa questão da forma farmacêutica diferenciada. Eu acho que o Brasil e os Estados Unidos são muito mais próximos, não só em manipulação, né, mas na cultura de uma forma geral, do que o Brasil e a Europa. Então, eu vejo o mercado brasileiro, que é superaquecido, né, super ávido por inovação, eu vejo o mercado dos Estados Unidos também assim. Então, eles estão abertos a, né, como a Karina disse, ao filme aerodispersível, filme vaginal, fazer em chocolate, fazer em goma. Então, eles estão mais abertos, mais ávidos por isso. Na Europa, ainda precisa dar essa virada, sabe? A gente, inclusive, está implementando na Europa agora os filmes, tanto o oral quanto o vaginal. Mas é um processo é um processo educacional, é um processo educativo. Como é essa implementação? Vai através de cursos? Vocês chegam a quem lá? Para fazer esse processo educacional? A gente tem que ir nos dois campos, que são os prescritores e os manipuladores, né, os farmacêuticos, porque ambos não conhecem a forma farmacêutica, ambos não sabem que é possível fazer. Então, você precisa treinar a farmácia, então, cursos para as farmácias, para que elas conheçam o produto, né, conheçam a forma farmacêutica, tenham segurança de produzir, então tem que ter muito teste de controle de qualidade para mostrar que é uma forma farmacêutica segura. E você precisa também fazer o outro lado, que é mostrar para os prescritores que é possível. E aí entra uma diferença que talvez, né, seja a terceira diferença importante dos mercados, que é, no Brasil, de uma forma geral, você sempre paga pela sua medicação, seja ela manipulada ou não. A não ser que seja uma medicação que você esteja no hospital, né, mas que aí o plano de saúde paga. Mas, de uma forma geral, você sempre paga. Então, se for manipulado ou não, você vai pagar. Então, para você
é um conceito ok. Eu vou comprar o medicamento e vou pagar. Na Europa, a maioria dos países, o plano de saúde paga pela medicação. E ele só paga pela medicação que é registrada. Então, na Holanda, por exemplo, né, que é o exemplo que eu dei no início, você vai... aliás, tem várias coisas na Holanda interessantíssimas. Né? Você não sabe nem... Você vai fazer um exame de saúde, um exame de sangue, e você não sabe o seu resultado. Você não tem acesso a verificar qual o valor do seu resultado. Você recebe um SMS falando, seus resultados estão ok. Uma frase. Você não sabe, porque eles acreditam que a população não precisa saber disso. Só precisa saber se está saudável ou não. Então, a gente que aqui fica monitorando para saber se está no limite ou não dá para saber. Mas, enfim, isso é uma outra coisa, né? Tem paciente tem paciente que analisa. Minha mãe é uma, né? Ela olha todos os parâmetros, compara lá com a referência, ela é leiga, e ela vai lá no médico. Aquele paciente que quer... E ela fala, doutor, eu já vi que minha vitamina D, tal. Mas os médicos também não têm acesso? Os médicos têm, vai pro médico. Não, tô falando que é engraçado, porque aqui, além de você ver tudo... Tem o Dr. Google. É porque lá você realmente tem a atenção primária, né? Então, você tem o posto de saúde que funciona. Então, você vai lá, faz a consulta, faz o exame de sangue no próprio posto, é o próprio médico que colhe o seu sangue, manda, vê o resultado, vai precisar de fazer alguma medicação, você vai no posto de novo pegar a sua medicação, porque está incluído no plano de saúde. Então, a população não está acostumada a pagar por medicamento, porque o plano de saúde cobre, e é obrigatório ter plano de saúde, né? Você não pode viver sem plano de saúde na Holanda. Aí... Se o médico quer prescrever alguma coisa que não está no protocolo padrão dele, que não está no black book dele, né, ele vai precisar, primeiro, justificar por que ele está prescrevendo algo que não está no protocolo padrão, e segundo, o paciente vai ter que pagar. Então, é um processo mais complicado nesse sentido. Né? Olha só, você vai ter que justificar para o seu paciente que você vai precisar manipular e vai ter que precisar pagar por isso. Porque a medicação padrão não tem. Mas, aí só um outro parênteses, né? Tem várias medicações manipuladas que são registradas. Então, isso também é importante. Então, se tiver que manipular vários medicamentos lá, o plano de saúde cobre. Se tiver que... Então, a manipulação é muito diferente lá nesse sentido. Nos Estados Unidos, é mais ou menos semelhante com o que o Woody contou, e era muito interessante, porque mais ou menos metade dos funcionários da farmácia eram profissionais da saúde, desde enfermeiros a farmacêuticos, que muitas vezes trabalhavam até home office, e a função deles era discutir com o plano de saúde, pegar a justificativa com o médico, e por isso que precisava ser um profissional da saúde para ele poder argumentar. Porque daí, lá, sim, boa parte dos pedidos de manipulados, os planos de saúde pagam, né? Mas precisa ter essa justificativa, essa discussão, essa argumentação. Então, esse profissional da saúde da farmácia fazia esse intermediário entre o convênio e o médico. E eles ficavam trabalhando o dia inteiro para liberar a manipulação. E, assim, o preço do produto manipulado lá é infinitamente maior do que aqui no Brasil. Então, não tinha uma fórmula que saísse, pelo menos nessa farmácia, por menos do que $100. Então, o volume era menor, né? Mas o ganho da farmácia era muito grande, porque o ticket médio era bastante alto. Sim, exatamente. Cá, aproveitando esse gancho, como foi esse processo de implementar, né? Você que tem a cabeça totalmente voltada para a inovação, dar essa consultoria para essa farmácia nos Estados Unidos, sendo que lá é um pouco, como você mesmo falou, engessado, né, no sentido de inovação. Até, assim, muito curioso, porque a proprietária da farmácia, ela era muito ávida por inovação, e ela tinha milhões de ideias. Então, algumas, na parte de suplemento, foi, né, a própria goma, o chocolate, o filme que o Hudson me ajudou, mas na parte de dermocosmético, muitas coisas ficaram travadas, porque a ideia dela, porque lá também, e aí a legislação
legislação é estadual, mas, em geral, é muito fácil, é muito menos burocrático até do que para a gente construir uma indústria pequenininha, por exemplo, de cosmético. Então, ela estava fazendo uma farmácia de manipulação, um prédio novo, onde ela ia ter uma parte em que ela ia ter essa indústria de cosmético e ela queria fazer uma linha baseada na biodiversidade brasileira. Então, assim, algumas formas fármaco-cosmecêuticas eu desenvolvi para ela e ela utilizava com medicação, que daí ela podia, por exemplo, sticks com a associação de ácido retinóico com dexametasona, uma fórmula de Kligman numa apresentação diferente. Então, algumas coisas ela conseguiu aplicar. E a outra, a ideia, né, assim, a maior ideia dela era justamente fazer uma linha, e era muito engraçado, porque ela falava assim, o slogan era até um pouco da linha ia se chamar Beleza RX, né, porque eles usam o RX lá para tudo, né, ia ser assim, o slogan ia ser unindo a beleza do brasileiro à inteligência do americano. Ai, achei ruim, achei ruim. Estavam contratando uma consultora brasileira para desenvolver as fórmulas, né? Então é assim que eles veem. Uma consultora brasileira bonita, então. Eles enxergaram que ela é bonita. Gostei. Mas, porque tem um creme lá chamado Bumbum. Você já viu um creme? Sim. Diz que é uma fortuna, não sei o quê. E aí aparece aquela bunda na praia de Ipanema e tal, não sei o quê, sabe? Então, eles têm muita essa coisa. Então, ela queria tanto a parte, né? E ela falava assim, e uma fórmula para celulite? Eu fazia assim, ó. Assim, tanto que eu estudo, eu acredito nisso. E tinha um farmacêutico, gente, foi o maior exemplo. O Hudson deve ver muito isso, mas para mim foi o maior exemplo que eu pude imaginar viver de globalização, porque a gente estava trabalhando dentro de uma sala de uma farmacêutica, que a dona da farmácia, ela era egípcia. Aí tinha eu brasileira, tinha um farmacêutico que era o vice-CEO lá dela, alemão, uma libanesa e um americano. Todos na mesma sala discutindo os projetos. Eu falei, gente do céu, olha que coisa bonita, né? Bacana, foi um momento que foi marcante para mim, assim, né? Ver tudo aquilo acontecendo, e culturas, e aí ela é a dona da farmácia, então ela tinha uma cabeça empreendedora e muito pouco científica, entendeu? Assim, mas o alemão não. O alemão, inclusive, ele foi para os Estados Unidos para fazer o doutorado, então ele olhava assim para mim e ela falava... eu quero um creme bem legal para celulite, tipo o Bumbum. Aí eu falava, eu não acredito muito. Daí o alemão olhava assim para mim e fazia assim. Tipo, ufa, que você tá dizendo isso, porque eu digo isso pra ela e ela não acredita em mim, sabe? Então, assim, foi tanto uma tentativa, né? Assim, foi uma tentativa. E daí o que aconteceu? Porque bloqueou. Aí veio a pandemia, e aí essa parte da farmácia de uma pequena indústria, né? Fazer cosméticos acabou ficando congelada e tudo que o que eu ensinei de forma farmacêutica diferente que eles conseguiram aplicar, que foi o filme, que foi a goma, que foi os sticks, aí funcionou, aí foi pra frente. Que bacana. Falando em escala, lá também não pode... Aqui a gente trabalha com estoque mínimo, né? Tem toda essa parte, não dá para produzir em larga escala, né? Perante a legislação. Lá também funciona assim? Sim e não. Aqui sim e não também, né? Exatamente, eu ia falar, exatamente igual no Brasil. Então, teoricamente... Uma prescrição, uma manipulação, você junta as prescrições e manipula, mas determinados produtos existe uma liberdade de você armazenar desde que você comprove a estabilidade. Então, você precisa ter um estudo de estabilidade deste produto específico. Aí sim, você pode fazer estoque mínimo, que é, por exemplo, o que... sem falar nomes de empresas, né? Mas tem algumas telemedicinas para alopécia, por exemplo, fazem que você faz a consulta online e aí aparece lá no final a sua prescrição personalizada, que é o seu spray de minoxidil. Aí geralmente as farmácias já deixam isso pronto, mas elas têm um estudo de estabilidade comprovando. Então, isso elas podem fazer.
E assim, o que eu tenho de experiência lá nos Estados Unidos, real, que não vendem sem receita. Manipulado. Sim, não sim. é que nem aqui. Não tem coisas que são permitidas, não. Até E lá é só farmácia, com pressão médica. Sim. As 2 farmácias de manipulação que eu tive, né, trabalhei, tive contato, elas eram... A porta era fechada para o público. Não era aberta para o público. Isso, na Europa também. E qual é a percepção de vocês? Vocês acham que isso pode mudar para melhor no sentido de ficar um pouco mais abrangente, mais acessível para as pessoas no exterior? Porque aqui no Brasil eu entendo que está se tornando cada vez mais acessível, né? No sentido de que tanto de prescrição quanto até de escala, muitas vezes, né? Como nos casos que você citou. E no exterior, vocês têm alguma percepção em relação a que não, Alana, a tendência é restringir mais, não, a tendência é ficar mais acessível? Eu acho que a tendência é restringir. Não é limitar a atividade da farmácia, mas é aumentar as exigências regulatórias, principalmente de controle de qualidade, que já são maiores do que no Brasil, de uma forma geral, mas a tendência me parece que é sempre essa. Mas vejam que é para essa parte de controle de qualidade. E aí, por outro lado, eu acho que é abrir mais o leque. Isso eu vejo também acontecer de produtos que você pode fazer. Então, eu acho que o que os órgãos internacionais estão tentando fazer pode ser que a gente vai deixar vocês fazerem mais coisa, desde que vocês comprovem de que a qualidade está ali. Né? Udi, eu não queria, mas já vou fazer, né? Entrar nessa área de, teoricamente, ou real, teoria da conspiração. Mas, e você pode discordar de mim, tá tudo bem, né? Mas quem tem interesse que a farmácia magistral no exterior, aqui no Brasil a gente já tem uma cultura, então eu acho que isso nos segura, graças a Deus, né? Mas qual o grande interesse nesses grandes países onde a gente tem as poderosas indústrias farmacêuticas? O interesse é de quem? Vai ser bom para quem? Crescer o setor magistral? Para o proprietário? Para o farmacêutico que resolveu abrir a própria farmácia? Por que a regulamentação vai mudar a ponto de facilitar a vida de uma farmácia de manipulação para que ela seja mais acessível? Para quem isso vai ser bom? Mas eu acho que isso é aqui também no Brasil, né? A legislação ela sempre vai vir para dar uma apertadinha a mais no parafuso, né? Para a coisa ficar um pouco mais... É que aqui, assim, aqui como é uma coisa cultural e a gente tem, assim, quase 5 mil farmácias no Brasil. Força de mercado. Tem uma força, quantos empregos que geram e tal. Vir, assim, né, fechar o leque é uma coisa muito complicada, porque a gente já tem uma cultura e tem, né, enfim, tem um órgão de classe, tem milhares de empregos, tem, né, quanto que a gente é importante para a economia? É pequeno, mas a gente é importante para a economia e é significativo. Mas em países que não, eu acho que essa barreira de interesses econômicos é um fato relevante. Mas olha que interessante também, né? Não na questão da barreira em si, mas do mercado, eu tenho visto que algumas áreas dentro da manipulação elas estão despontando na Europa, principalmente. Injetáveis? Também. Na verdade, injetável de uma forma geral, por ser mais rigoroso, já tem muito, né, lá fora. Mas um exemplo em particular que é interessante é a terapia de reposição hormonal, que quem iniciou, na verdade, isso daí foi lá nos Estados Unidos. Sim. Veio para o Brasil, então o Brasil abraçou isso quase que de imediato. E na Europa, até pouco tempo atrás, se você falar em terapia de reposição hormonal, as pessoas têm um infarto. E aí, nesses 3 anos que eu estou lá, eu já vejo uma mudança acontecer. Eu já vejo prescritores procurando as farmácias, procurando a gente. Tem uma farmácia na Alemanha que ela é gigante e ela só faz hormônio, ela só faz reposição hormonal. Então, eu não digo que o setor inteiro vai crescer, mas talvez algumas
áreas específicas, eles já estão vendo, porque como a qualidade de vida, de uma forma geral, na Europa, é muito geral, tá, gente? Não me cancelem, mas sim. de uma forma geral, ela é melhor lá do que no Brasil. Então, Fato. a medicina em si, ela era uma medicina de cura, né? Quando a pessoa ficava doente, tinha que curar. Enquanto aqui a gente, como, né, a gente precisava prevenir as doenças, né? Porque a prevalência era alta, então a gente desenvolveu com mais afinco eu estava até falando hoje, né? As pessoas falando hoje da medicina da não doença, né? E eu acho que isso está acontecendo na Europa agora também, de eles verem, né, enxergarem que não é na só longevidade, né? que não é só tratar a doença, A mas é longevidade melhorar. barra um plus a questão estética. Estética. O brasileiro é muito vaidoso, Sim, né? Então sim. aqui é um país que tanto que somos referências no mundo pela beleza, Sim. né? Eu citei o exemplo nos Estados Unidos, porque é beleza o brasileiro, então tudo que é de estética, e a gente que trabalha no setor magistral, a gente sabe, vai lá pagar R$100 num medicamento para um antihipertensivo, ele vai chorar. Ele vai pagar 2.000 para estética, ele vai feliz, né? Feliz. E tem congresso nos Estados Unidos, tipo A4M, né? Que assim, é só Loucura. Farmácia de manipulação, hormônio. Loucura. O que você ia falar? Não, eu ia falar que você falou dessa questão da beleza brasileira. Eu estava de férias até há pouco tempo atrás, e aí a gente foi na Grécia e a gente pegou um taxista que não falava nada de português, obviamente. Mas ele perguntou de onde a gente era, a gente falou do Brasil, ele sabia 2 palavras em português, que era mulher bonita. E ele falou, Brasil, mulher bonita. Ou seja, o cara sabe falar mulher bonita em português, porque a fama de beleza do Brasil é muito alta, é muito grande. As pessoas enxergam isso como, nossa, o povo brasileiro é vaidoso, né? Isso é legal. Interessante. Agora eu queria falar sobre vocês como donos proprietários de farmácias que querem aplicar, né, a inovação no negócio de vocês. Quais as principais dificuldades que vocês têm, assim, querer desenvolver algo novo, inovar? Insumo. Dinheiro. Eu faço a inovação e eu ensino que quem ganha dinheiro é o meu concorrente, porque ele sabe vender melhor que eu. Eu sou a pessoa que gosta de inovar, mas não sei vender tão bem. Esse é um problema real meu. Eu acho que eu tenho um conhecimento... Eu desenvolvi um conhecimento técnico ao longo do tempo, mas o conhecimento técnico em si não vende. Então... Total! A gente, às vezes eu saio lá falando assim, nossa, isso daqui é muito bom. Legal, caramba, gente. Esse produto vai vender demais. E aí, o meu concorrente vende demais o meu produto. Aí o marketing do meu concorrente é melhor e vende muito mais. E nossa, às vezes o produto não Não, eu lembro uma vez, assim, no começo da minha farmácia, tem 20 anos, no começo da minha farmácia, ninguém fazia. Eu desenvolvi uma calda de chocolate, que eu coloquei sorbitol com chocolate. Calda de chocolate muito legal, eu veiculava os insumos, tinha uma colher, era um pump, dosador, não sei o quê. Gente, acho que eu vendi uns 10 desses, foi muito. O meu concorrente depois eu fiquei sabendo que tinha uns 2 ou 3 clientes dentro da minha farmácia que eram o meu concorrente. Tudo que eu lançava, ele lá comprava, aí ele olhava, dava para umas farmacêuticas que ficavam lá quebrando na cabeça. Era aquele que tu presenteou, não? Não, aquele é meu amigão, meu querido. Esse daí até morreu, coitado. Morreu de infarto na pandemia. Fez uma farmácia gigante em Sorocaba, ele não era farmacêutico, ele era publicitário. E aí ele ia na minha... Tudo que eu lançava de inovação, ele ia na farmácia, comprava. E daí eu tenho funcionários que trabalhavam com ele. Falei, ele vendeu horrores disso. Então, isso. Teve uma vez até que eu desenvolvi... eu vi que fora do Brasil estavam fazendo a bimatoprosta para crescimento de cílios. Na época não tinha no Brasil, nem latanoprosta, nem bimatoprosta. O que eu fiz? Eu comprei o colírio de bimatoprosta. Usei um agente gelificante, fiz ele virar um sérumzinho e vendia como Lash Zap. Tem um nome lá, vendia como... eu dispensava com os microbrushes e tal. E aí uma dermatologista prescreveu. E me chamaram na minha sala. Falou, Karina, o motoboy da outra farmácia tá aqui dentro, pegou o produto e vai...
Aí eu falei, não, é muito desaforo. Eu fui no estacionamento, tirei dele, devolvi o dinheiro, falei, olha, desculpa, não vamos... Tirei, falei, não, é desaforo. Você não vai... Assim, se quiser, quer ser parceiro, liga pra mim e fala, Karina, eu tô precisando, né? Eu quero... Sim. Agora, me incomodou, eu fiquei puta da vida com isso. Bom, passou um dia, 2 dias, chega uma... E era um produto caro, era um produto que, sei lá, isso eu tenho uns 15 anos, era um produto que custava uns R$240. Entrou uma moça dentro da farmácia, uma moça entrou a peça, uma moça, né? Uma moça novinha, simples, quietinha, assim, e entregou uma receita assim. Aí me chamaram, porque eu já tinha deixado avisado, né? E essa médica anotava o nome do paciente em cima da folha. Eu olhei, eu falei assim, é sua essa receita? Ela falou, não, é de uma amiga minha. Eu falei, como é o nome dessa amiga? Ela falou, não sei. Que dó. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, então amanhã liga aqui, amanhã a gente passa o orçamento. Eu liguei pra cliente, falei, olha, você tá tentando comprar essa medicação? Não, eu já comprei, eu comprei na farmácia X. Eu falei, olha, você não comprou na farmácia X, porque ela veio tentar aqui comprar de mim, o que ela vai fazer provavelmente é trocar o rótulo e entregar pra você. Eu estou com essa receita na minha mão. Aí ela ficou ficou brava, porque você tá comprando uma farmácia, tá confiando, né, naquele lugar. Aí no dia seguinte, ligaram da farmácia pra mim, falando, viu, e aí, eu queria saber o orçamento, já tinha pedido pra passar pra mim. Eu falei, olha, querida, faz o seguinte, fala pro Sérgio, o seu chefe, quando ele precisar de alguma coisa, algum produto, eu vendo pra ele sem problema nenhum, mas fala pra ele ligar, conversar e ser honesto comigo, não pra fazer esse tipo de coisa. Então, assim, quando você inova, é sobre isso, né? Habla eu lembrei mesmo. agora de eu fiz uma... Habla mesmo. Eu fiz uma aula. Tem até no canal. As aulas antigas eu não tiro, mas vou tirar em breve. Aí eu fiz uma aula assim, eu acho que foi antes da pandemia, acho que foi em 2018. Você cria ou copia? Gente, porque assim, eu sempre tentei fazer algo... A gente conversa bem, porque essa daqui cria muito também, ó, e tem um monte de gente copiando essa mulher. Não, eu falo assim pra minha equipe, ó, antes da gente lançar qualquer coisa, olha se no mercado tem concorrente fazendo, porque eu não quero ser aquela que... desde criança, isso é muito meu, não quero ser a que vem depois, né? Inclusive, eu vi alguma coisa de cosmético gourmet, o primeiro contato que eu tive com a Cá foi isso, de cosmético, cosmeteria, algo nessa linha de gourmet. Quando eu vi, a abençoada já estava fazendo. E eu, ai meu Deus, acredito. Quem é essa farmacêutica que já saiu na frente, já botou, e a cosmeteria é linda, né? Sim. Nossa, eu quero até que tu fale um pouquinho. Enfim, e aí teve acho que um farmacêutico, eu comecei os cursos lá em Fortaleza, presencial, e teve um farmacêutico que começou a fazer no formato tal, igual, assim. Só que tem mercado para todo mundo e não é por isso. Só que assim, poxa, coloca uma originalidade, faz algo assim, mais a tua identidade, né? Não é... E nessa aula, porque eu sei que naturalmente inovar não é fácil, tem que ter ideias ali, tem que ter criatividade, né? E eu sei que tem pessoas que são mais criativas e outras que não são tão criativas. E eu percebo que diante de se sentir ali um pouco limitada, vou fazer igual fulano porque ele tá vendendo bem, ou que eu gostei dessa ideia, ok. Você pode se inspirar, você pode... Só que fazer tal qual, eu acho que você pode criar estratégias para desenvolver algo seu, né? E evitar, né, desses... Se você copia, espero que você não pegue o concorrente como a Karina, né? Não, e o Woody, eu lembro quando eles lançaram, pouco tempo depois eles lançaram o filme Hora Dispersível, logo depois, né, chegou gente ensinando no mercado e inventando. Meu, aquilo me incomodava por eles, sabe? Eu falava, gente... Poxa, vamos dar de César o que é de César, vamos dar o crédito para a pessoa que realmente desenvolveu. Eu acho que, sabe, todo mundo pode desenvolver, todo mundo pode inovar, mas vamos respeitar o direito autoral do outro, né? Eu acho que isso é tão importante, é tão ético, é tão necessário. Esse é um ponto bem delicado. Isso é importante, porque, às vezes, eu acho que uma farmácia... lançar um produto com um conceito parecido ou igual me incomoda menos até do que um consultor. Porque, assim, a gente
a Porque gente cria, tá a gente lança, pessoas... mas ok, assim, a farmácia tem o direito dela de desenvolver também, de procurar. Sim. A gente às vezes vê também, tipo assim, eu vi esse produto super bacana dessa marca, nossa, vou tentar fazer alguma coisa parecida, porque o conceito é muito legal. Então, inspiração. Isso. Mas no caso do filme Hora Dispersível, foi algo assim, foi um processo muito longo para a gente desenvolver, né? Foi um desenvolvimento super em conjunto dentro da, então, Ortofarma, né? Guiada pelo Anderson Ferreira, que é coautor do livro, na verdade, o livro do Anderson, né? E aí, a gente gastou muito tempo e dinheiro para desenvolver aquilo. A gente fez muito teste, assim, o laboratório de P&D chegou uma hora que a gente falou assim, não, vamos desistir de fazer isso, porque não está dando, porque não foi só a fórmula, mas também o equipamento para fazer, toda a solução para fazer. E aí, depois de lançar, 2, 3 meses depois, você vê que uma outra consultoria, na verdade, pegou alguém que fez o curso, passou o material para essa consultoria, e essa consultoria estava vendendo a apostila, trocou um nome só praticamente, vendendo a apostila do nosso curso por R$100. Aí, nossa, eu até quebrei, né? Falei, cara, pelo amor de Deus, olha isso aqui que está acontecendo. Porque, cara, você dedicou tanto tempo, tanto esforço, você está trabalhando, é óbvio que você quer recompensa financeira, né? Você trabalhou, nada mais justo que você receber dinheiro por aquilo. Mas você está trabalhando para o setor. A gente não desenvolveu aquilo para a Ortofarma vender, a gente desenvolveu aquilo para ensinar as farmácias a venderem. Então, você quer desenvolver o seu? Eu até prefiro que você não desenvolva, mas já que você quer desenvolver, desenvolve. Mas agora, copiar cada letra, cada palavra, e estava lá vendendo no sistema online deles por R$100, a gente ficou tão nervoso, é desnecessário, né? É desrespeitoso. Lembra demais, que a Cá uma vez eu estava tentando fazer os iPads, né? Sim. E eu sei, tem vários cursos e eu, Cá, eu tô tentando desenvolver isso aqui. Ela, eu tenho uma formulação aqui. Eu, não quero. Por quê? Porque se ela me... E assim, eu tenho muito cuidado. Assim, eu sempre tive muito cuidado, porque eu passo por isso. Não era a formulação era a formulação transparente daquele lá que eu fiz. Eu lembro. Não, mas foi o insumo, foi algo bem específico que eu não quero, porque eu quero ter aquela... Mas você sabe que foi uma conversa que eu tive com a Lana. Eu falei assim, amiga, eu vou te dar um conselho, porque aconteceu uma vez de eu fazer um curso de um profissional que eu respeito muito no mercado, e dentro do curso dele eu tive um insight de fazer um outro curso, né? E aí eu parei para pensar, eu falei, eu vou tomar muito cuidado em fazer cursos dentro do nosso setor. Porque dentro desses cursos a gente pode ter insight de outras coisas e aí parecer que a gente tá desrespeitando, né? Então, assim, até fui conversar com essa pessoa, porque na verdade era um curso sobre saboaria, né? E eu fiz um curso de Sindet, não foi sobre sabonete, foi sobre Sindet. E ficou tudo bem, mas a gente... aqui, né, nós três, eu sei que somos, assim, tanto é que quando eu fui dar a consultoria nos Estados Unidos e do filme Hora Dispersível, a primeira coisa eu liguei pra ele, falei, Udi, posso ensinar? Compramos o equipamento dele, compraram o livro dele em português, ele me ajudou a fazer um áudio em inglês, porque o inglês dele é muito mais fluente que eu. Então, assim, pedir essa licença pra ensinar, respeitando o direito autoral, não pegar, entendeu? Ir lá e mesmo você falou assim, desenvolve uma outra formulação, pô, você tem tanta coisa para desenvolver, vocês acabaram de lançar isso. Se for uma coisa, sei lá, daqui 1 ano, mas pô, vocês acabaram de desenvolver. Tem tanta coisa para você inovar, por que você vai copiar o que o outro acabou de lançar, sabe? É muita limitação criativa. Gente, limitação criativa. Hashtag, vamos usar. Hashtag limitação criativa. Nesse vídeo eu falo sobre estratégia de você desenvolver criatividade, porque eu sei que é limitação. Mas o que eu tô colocando aqui é sobre esse cuidado, né? Porque é sobre esse desafio de inovar, né? E eu percebi que vocês falam, né, sobre colocar a ideia e fazer vender, porque muitas vezes às vezes a pessoa não tem ideia, pega ali, transforma e vende, né? E como consultoria, né, e cursos, esse desafio é pegar o que já existe no mercado e transformar. Porque, por exemplo,
comprimido. Agora eu passei uma semana, por exemplo, filmes oroexpressíveis. Eu não queria usar a matéria-prima que muita gente usa, né? O pulando. Não, eu quero fazer um blend de polímeros com minha autoria. Então ficou longe da técnica de vocês, né, e tal, que é líquidozinho lindo, ficou longe, mas eu consegui fazer, né, um pouco método de moldagem, é isso que eu ia falar, mas gente, orgulho farmacêutico, mas eu tô falando isso porque foram noites e noites, semanas batendo a barriga ali naquela bancada, né, agora também eu penei com um comprimido oroexpressível, que era só para uma aula, mas quando você adiciona a matéria-prima, também com a nossa base do zero. Quando adiciona o ativo, muda algumas peculiaridades. E a gente estava demorando para secar. E assim, vir realmente uma empresa, né? E simplesmente pegar e colar é muito complicado. Realmente é muito delicado. É até delicado falar isso aqui, né? Mas eu acho assim, se você quiser desenvolver um concorrente... Ok, porque todo mundo tem liberdade de desenvolver um concorrente, mas desenvolva o conceito inteiro, faça os testes inteiros, né? Sim. O copiar e o colar que é muito complicado, né? E tem produtos e produtos, né? Você citou o iPad, né? Na verdade, não foi a gente que criou o iPad, é um produto que existe no mercado, já existia há muitos anos antes. A gente fez, inclusive, a formulação porque a gente viu lá na França e queria, achou bacana. Sim. Então, a gente desenvolveu uma formulação para a farmácia de manipulação utilizar, mas a gente não criou o iPad ou o LipPad, nada disso, já existia. O filme já é um pouco mais, assim, um pouco mais de orgulho nosso que a gente desenvolveu. Mas aí foi o que você falou e eu achei muito legal isso. Eu quero desenvolver o meu. Ok, desenvolve. E é bonito isso, sabe? Eu acho que quando você vê que você desperta o mercado, eu acho isso bonito. Né? Quando você vê que o mercado copia, é diferente. Agora, quando você desperta a vontade no mercado, porque, gente, é um dos nossos papéis, fazer as pessoas... Tipo, se tem alguém querendo desenvolver algo que você desenvolveu, isso é muito legal. É porque o produto ficou legal, né? Gente, isso aqui é assim, ó, só para deixar claro, a gente tá falando de duas coisas diferentes, né? Você trazer um conceito por mercado e fazer, e aí você vai fazer um curso, o teu concorrente faz o curso e tudo, porque nós temos aqui 2 farmacêuticos que são consultores e são donos de farmácia de manipulação. A Alana é consultora, então assim, como proprietária de farmácia de manipulação, eu vou fazer o curso do Hudson de filme oroexpressível, o meu concorrente vai fazer e todo mundo vai fazer e tá ok, né? Eu não acho legal você... que tem uma prática, às vezes tem gente que compra e aí compartilha com 20 colegas. Não acho também muito legal, porque o professor tem a gente sabe o trabalho que a gente teve para desenvolver aquilo. Bom, esse é um ponto. Outro que a gente está falando é sobre como consultor ser copiado por outros consultores. Então, só para deixar claro isso aqui. É verdade, isso. São 2 coisas diferentes, né? Não, tanto que eu fiz a sua consultoria de cosmeteria gourmet. Tem a minha foto lá, bonitinho, né? Todo paramentado na cosmeteria gourmet. Quando a gente abriu a farmácia e eu queria implementar, eu falei, não, eu não vou... Assim, eu fiz aquele curso enquanto Hudson numa outra empresa. Então, a minha empresa, eu não vou copiar. Eu mandei a farmacêutica da empresa fazer de novo, porque eu me sentiria mal se eu só pegasse o material dela e transpusesse para a minha farmácia. Eu não queria desenvolver, né? Não queria fazer nada. Eu queria usar exatamente o que a Karina fez, mas eu queria fazer o processo correto. Então, minha farmacêutica vai lá, vai fazer o curso com a Karina, vai aprender bonitinho, porque aí a farmácia, ela está indo como farmácia, né? Não como para replicar, total. Isso. E a gente está aqui para isso, né? É para agregar esse setor. E, gente, diante dessa conversa, eu acho que o Brasil, ele realmente... Eu pude validar, na verdade, que eu achava que o Brasil, ele é top 1 mesmo, né? Sim, total. Em inovação... Nossa, total. No mercado magistral. Interessante. Porque sempre vem seguidores, né? Quem está assistindo, eu conheço até por nome, a Maria da Argentina, e tem uma galerinha fora, mas eu não tinha noção de que
realmente o Brasil agregaria tanto, né? E, amiga, sabe o que é engraçado que você conversa com pessoas de outros países? Você fala assim, na minha cidade que tem 700 mil habitantes, tem 150 farmácias de manipulação. Eles falam, oi? Né? Eles não entendem o que é esse número de farmácias por número de habitantes, que é comum para as pessoas irem no médico e mandar manipular, né? Para eles é uma coisa muito realmente quando não existe no mercado, quando não tem essa questão que no Brasil hoje cada vez menos tem. Eu acho que a procura por preço mais barato, né? Mas eu assim, quando eu abri minha farmácia, eu lembro que era muito sobre o manipulado é mais barato do que o industrializado. Isso, né? Hoje, graças a Deus, assim, eu acho que o nosso rumo está sendo menos preço e mais a personalização da fórmula. Mas é muito engraçado o quanto eles ficam abismados. Quando a farmácia de manipulação nos Estados Unidos entrou na minha farmácia, um laboratório SS17, um só para antibiótico, outro só para hormônio, eles olhavam assim, eles falavam, gente do céu, como que pode? Né? Aquele monte de cliente chegando na farmácia, eles... É muito legal a gente ser diferente, a gente ser especial nisso. É lindo, é lindo, é lindo. Uma coisa legal também que me assustou no início até, né? Mas que prova isso também, é que quando eu comecei a trabalhar lá, as primeiras demandas que as farmácias tinham e perguntavam pra gente eram coisas que eu falava assim, caramba, mas será que ninguém nunca falou isso pra eles? Que era, por exemplo, passar o hormônio no moinho. Ninguém passava, achava que... Né, era como fazer um anestésico. Né? A gente recebia muita pergunta de farmácias que não conseguiam fazer o anestésico, não conseguiam fazer... Então, assim, eu falava, caramba, coisas que a gente discute tanto lá no Brasil e tem muita farmácia aqui com dúvidas, né, a respeito de fazer... não é simples, né, mas assim, algo que pra gente já é rotineiro, né? Então... Brasil é Brasil, não tem jeito. E na opinião de vocês, né? Até para quem está começando aí, inovar, é caro inovar? Dá para inovar sem ter tanto, sem investir tanto, digamos assim? O que é que vocês acham? Eu adoro responder com uma palavra que é depende. Depende um pouco, né? Fazendo uma analogia aqui, a gente geralmente vê que o primeiro filme que teve menos orçamento foi melhor do que os outros que tiveram, que teve muito investimento, né? Então, não necessariamente é dinheiro, né? Não necessariamente o dinheiro vai fazer com que a sua inovação seja melhor, não. Pelo contrário, eu acho que se você não tiver o dinheiro, você vai ter que desenvolver soluções criativas para aquilo. Agora, tem outras situações nos quais você precisa investir para fazer. Você precisa fazer muito teste. E teste consome tempo e recursos, né? Consome matéria-prima, consome... então, o P&D em si, numa indústria farmacêutica, consome muito dinheiro daquela indústria. Na farmácia, deveria também consumir uma parte. Então, a farmácia deveria ter uma parte do dinheiro voltado para a pesquisa, né, para o desenvolvimento. Mas a maioria das farmácias não tem uma gestão financeira de envelopinhos, né? De, olha, esse foi o meu lucro, esse dinheiro vai para isso, esse dinheiro... Na verdade, a maioria das farmácias nem sabe quanto de lucro que está tendo, né? Então, fica uma coisa mais complicada, mas... tem que ter dinheiro, tem que ter investimento para a coisa acontecer. Do ponto de vista vindo de pesquisa, projetos mais detalhados, requer um maior investimento, né? Mas dá para uma farmácia inovar com a embalagem diferenciada, né? Sim. Com, de repente, uma forma farmacêutica na região dela, ninguém manipula. Estratégias de marketing, né? Enfim. Exatamente. Eu acho que... Sim, pensando nesse sentido, sim. Lembrei de um exemplo da Karina, inclusive, que na hora da gente lançar, há 4 anos atrás, 5, não sei, que a gente foi lançar uma consultoria de... o nome da consultoria era Filmes Cosméticos, lembra? Que aí tinha o filme, mas tinha o iPad, o LipPad, tinha o sabonete. E aí... a gente
desenvolver o sabonete em lâmina, o filme, né, de sabonete para poder aquele ser compactozinho e levar no bolso. E aí, a minha cabeça de inovador limitada, a gente pensou no sabonete para aquilo. E aí, eu lembro que durante o curso, a Karina falou assim, ai, nossa, mas é legal se a gente pegar e colocar um ativo aqui para poder aumentar a circulação, aí a gente passa para poder colocar atividade no sabonete, para não ser só um sabonete pura e simplesmente sabonete, né? E aí eu falei, gente... Agregar, né? Agregar eu falei assim, gente, essa produto. mulher, ela não gastou 1 centavo para ter essa ideia. E por que eu não tive essa ideia? Por que ela que teve essa ideia? Mas é isso, né? Quando você tá com a mente ali o tempo inteiro pensando em coisas novas, a inovação acontece. Então tá aí o exemplo de não gastar 1 centavo e ter a ideia acontecer ali. Legal, então se você aí, é farmácia com manipulação, gente... E quando junta as mentes, assim, que são disruptivas, o negócio vai Não, fluindo, eu tava... uma coisa, você dá uma ideia, daí você dá outra. Eu tava quebrando a cabeça pro título dessa aula, né? E eu vou com o que tem. Minha cabeça tava meio cheia. E quando tá cheia, você tem diferente... E aí eu tenho que parar tudo, vou pro mar, vou fazer alguma coisa, vou correr pra oxigenar, né? Mas eu não tive tempo e isso não aconteceu. Aí eu tava tentando criar os temas dos podcasts. E aí meu Deus. E quando você quer entrevistar o convidado pela primeira vez, né? Aí você quer fazer um negócio. E eu, não saiu nada, vai essa mesmo. Hudson, tem aqui 2 opções de tema. Aí eu coloquei, assim, 2 temas, assim, bem simples. Aí ele, Alana, eu acho que dá para unir os 2. Inovação magistral no Brasil e no mundo. Pronto, fechou. É um gênio mesmo. Mas não, eu falo, esse é meu garoto. Esse é meu garoto. Para. E eu tava super com medo de falar assim, meu Deus, vou fazer uma sugestão do negócio que ela já mandou. Fiquei super com vergonha. Foi quando ele foi fazer essa consultoria, quando ele foi lançar essa consultoria do LibPet, ele me convidou para ir lá assistir, para estar com ele, né? Eu fui para Juiz de Fora. Na véspera, ele falou assim, Karina, eu tô tão nervoso. Como que, assim, eu vou dar aula pra você? Eu falei, Hudson, gente, o menino, ele tem 100 artigos publicados, ele tem 10 livros escritos, ele dava aula na Universidade Federal, ele fez pós-doc na França, ele é assim, ele é prista, ele é Galeno, sabe? Hipócrates, é tudo isso nele. Aí eu tô com vergonha de dar aula pra mim. Eu falei, Hudson, eu vou levar um espelho pra você ver quem você é, menino. Porque, além de tudo, é humilde. É bonito, humilde, tudo isso. Dá vontade de dar na cara dele. Mas eu tremia na véspera. Eu falei assim, meu Deus, por que eu tive essa ideia? Porque a gente fez um pré-lançamento. Foi o que eu falei hoje, né? Porque eu tive essa ideia. A gente ia lançar o curso na Consulfarma. Aí eu tive a brilhante ideia de falar assim, como é de cosméticos, vou dar esse curso antes para algumas farmacêuticas que eu conheço e chamei a Karina. Falei, meu Deus do céu, eu tô dando um curso de cosméticos para a Karina, é óbvio que isso não vai dar certo, por que eu fiz isso? Eu vou ligar para ela falando que foi cancelado, não pode fazer isso. Mas deu certo, né? A gente se entendeu. Gente, muito bom, que papo incrível, nossa, aprendi demais aqui. Muito, muito, muito obrigada. Venha mais vezes, a cá já é de casa, né? Eu sempre fico, toda vida que eu venho, podcast. Deu certo. Terceiro, vamos pra mais. Adoro, obrigada pelo convite sempre. Eu tô super feliz, pode chamar mais vezes. Eu participo, tava nervoso pro primeiro, agora já vamos gravar outro, pronto. Opa, adoro! Amanhã. E eu sou assim, tipo assim, a pessoa não vai até Fortaleza, eu vou até São Paulo, e vou até Holanda também, viu? Não tem problema não. Fazer um podcast na Holanda sobre canabinoides. Isso, comendo bolinho E gominhas a Karina leva e bolinho Udi leva. Olha, vai ser... gente, vamos fazer. Esse podcast vai ser show. Nossa, fechou. Meu do céu, que medo. Um brinde! Show. Obrigada, parabéns. Massa! Chiquérrima essa caneca. Se você gostou, deixa aqui teu like, se inscreve aqui no canal. E eu te vejo no nosso próximo ABcast. Até lá! Tchau! Até!